Para esse vídeo, eu recomendo que vocês tenham as ideias da demonstração do pequeno teorema de Fermat na cabeça, porque a gente basicamente vai fazer a mesma coisa de novo, num contexto um pouco mais geral. No vídeo passado, a gente viu que Zn tem φ de n invertíveis. Lembrando que φ é a função de Euler e que a gente sabe calcular ela tendo a fatoração de n. A gente já tinha visto no vídeo do pequeno teorema de Fermat que quando a gente tem dois invertíveis A e B, o produto deles é invertível, porque se você tem A' e B', os inversos de A e B respectivamente, ou seja, eles satisfazem A vezes A' é igual à classe do 1 e B vezes B' é a classe do 1. Então, o que acontece se a gente faz A vezes B, isso vezes B', A'? O B vezes B' dá 1, então desaparece, sobra só o A vezes A'. E o A vezes A' é 1. Então, isso tudo aqui é 1 em Zn. Logo, o B' vezes A' é o inverso do AB. E, portanto, o AB é invertível. Então, se a gente começa com um A invertível, lembrando que esse asterisco em cima significa que é invertível, A elevado a 0 é 1, que é sempre invertível. A elevado a 1 é A, que é invertível por hipótese. A elevado a 2 é invertível, pelo que a gente acabou de fazer acima. E aí, A ao cubo, que é A ao quadrado vezes A, também é invertível, e assim vai. Então, todas as potências de um invertível são invertíveis. Mas então, se a gente for até o A elevado a φ de n, isso daqui são φ de n mais 1 elementos de Zn estrela, e, portanto, tem dois repetidos, similarmente ao que a gente fez lá no pequeno teorema de Fermat. Também como no vídeo do pequeno teorema de Fermat, isso significa que a gente tem um ciclo. E para um argumento similar ao que a gente viu lá, o ciclo volta no 1, porque a gente está tratando de elementos invertíveis. No entanto, isso não nos diz o tamanho do ciclo. O tamanho do ciclo é dado pelo teorema de Euler, que diz o seguinte: seja n um natural e A um invertível de Zn. Então, A elevado a φ de n é igual a 1, ou seja, o ciclo tem tamanho múltiplo de φ de n. Se você começa do 1 e multiplica por A φ de n vezes, você dá uma quantidade completa de voltas e para no 1 novamente. A gente pode enunciar esse teorema em termos de congruências também. Nesse caso, o enunciado é assim: se você tem n um natural e A um inteiro com MDC entre A e n igual a 1, então A elevado a φ de n é congruente a 1 módulo n. Essa versão do enunciado deixa explícito que o MDC entre A e n precisa ser 1. No outro enunciado, isso está um pouquinho escondido nessa notação de asterisco. Note que se ao invés de n a gente tiver um primo p, então o expoente vai ser p menos 1, porque a gente já sabe que quando p é primo, φ de p é igual a p menos 1. Além disso, a condição de que o MDC entre A e n é 1, no caso primo, é equivalente a p não dividir A. E, portanto, esse teorema de fato é uma generalização do pequeno teorema de Fermat. A prova é bem similar à prova do pequeno teorema de Fermat. A gente vai tomar um A como na hipótese e considerar todos os elementos de Zn estrela. No caso, para ficar ilustrativo aqui, eu vou colocar n igual a 40. Os invertíveis de Z40 são esses 16 números aqui. Agora a gente vai multiplicar todos eles por A. Para ficar ilustrativo, eu tomei A igual à classe do 3. Então, 3 vezes 7 dá 21, 3 vezes 9 dá 27, 3 vezes 17 dá 51, que é 11 módulo 40, 21 vezes 3 dá 63, que é 23 módulo 40, e assim vai. Só lembrando que esses elementos são A vezes a coisa que está na linha de cima. A linha de cima tem todos os invertíveis, e por isso, por definição, ela tem φ de n elementos. A linha de baixo, ela só tem elementos invertíveis, porque multiplicar dois invertíveis dá um invertível novamente. Além disso, quaisquer dois elementos da linha de baixo são necessariamente diferentes. Para ver isso, a gente vai tomar dois elementos diferentes, i e j, da linha de cima. Se os números correspondentes da linha de baixo fossem iguais, a gente teria a vezes i igual a vezes j. Mas A é invertível, então a gente pode cortar os A's e concluir que I é igual a J, o que não é o caso. Então todos os elementos da linha de baixo de fato são diferentes, e como ela tem φ de n elementos todos invertíveis, então ela tem todos os elementos invertíveis também. Ou seja, as linhas de cima e de baixo elas são iguais a menos da ordem. Mas se as linhas são iguais a menos da ordem, então o produto dos elementos da linha de cima e o produto dos elementos da linha de baixo são iguais. O produto dos elementos da linha de cima nada mais é que o produtório de x, onde x percorre todos os invertíveis. Por outro lado, como a linha de baixo foi obtida multiplicando cada elemento da linha de cima por A,
O produtório dos elementos da linha de baixo é o produtório de A vezes X, onde X percorre os invertíveis. Então, a gente acabou de provar que essas duas coisas são iguais. Mas, bom, quantas cópias desse fator A tem? Tem uma cópia para cada invertível. E a gente sabe que tem φ de n invertíveis, então a gente pode colocar todas essas cópias em evidência e escrever que isso daqui é A elevado a φ de n vezes o produtório dos invertíveis de Zn. Mas, bom, eles são invertíveis, então eu posso cortar cada um deles. Então, eu posso cortar todos eles. Cortando isso daqui. Do lado esquerdo sobra só a classe do 1, porque quando você divide um número por ele mesmo, sobra só 1. E do lado direito sobra só A elevado a φ de n. Então, A elevado a φ de n é igual a 1, concluindo a prova. Como exemplo de aplicação do teorema de Euler, a gente vai fazer o resto da divisão de 3 elevado a 83 por 176. A moral do teorema de Euler é a seguinte: se a gente quer calcular uma potência módulo n, e a base da potência é relativamente prima com o n, então a gente pode reduzir o expoente módulo φ de n. Então, o primeiro passo é verificar que o MDC da base com o módulo é igual a 1. Nesse caso, ele é, então a gente está bem. O segundo passo é calcular o φ de n, o φ do módulo. Quanto que é φ de 176? 176 é 16 vezes 11, ou seja, é 2 elevado a 4 vezes 11. Eu vou fazer usando a fórmula, mas talvez explicando de um jeito um pouco diferente. A fórmula diz que a gente começa com n, e para cada fator primo p, a gente divide por p e multiplica por p menos 1. Então, para cada fator primo p, eu vou diminuir o expoente dele em 1 e multiplicar por p menos 1. Então, o 2 elevado a 4, eu vou trocar ele por 2 elevado a 3 vezes 1. E o 11, que é 11 elevado a 1, eu vou trocar ele por 11 elevado a 0 vezes 10, que é 11 menos 1. Então, simplificando isso daqui, isso fica 2 elevado a 3 vezes 10, que é 80. Então, a gente sabe que 3 elevado a 83, bom, isso daqui é a mesma coisa que 3 elevado a 80 vezes 3 elevado a 3. E 3 elevado a 80, pelo teorema de Euler, é congruente a 1 módulo 176. Então, isso fica só 1 vezes 3 elevado a 3. E isso, portanto, é 27 módulo 176. Aqui a gente usou o teorema de Euler, né? Note que é super importante a gente verificar essa condição do MDC. Para ver o que pode dar errado se a gente não verificar essa condição, lembre que no vídeo de exponenciação binária a gente calculou 18 elevado a 83 módulo 176. E lá a gente obteve a resposta correta, que é 112. No entanto, 18 não deixa MDC1 com 176, ambos são pares. Se a gente fosse reduzir o expoente módulo φ de n, que no caso é 80, cegamente, a gente obteria que isso daqui é igual a 18 elevado a 3. E 18 elevado a 3, você pode fazer a conta na mão e descobrir que isso daqui é congruente a 24 módulo 176. O erro está aqui. O teorema de Euler não se aplica se a base e o módulo não forem primas entre si.